A todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo. Sim, começaremos hoje mais uma série de sermões agora no segundo livro das Escrituras, no segundo livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que também é conhecido como a Torá. Êxodo, capítulo 1, o segundo livro de Moisés. Êxodo, capítulo 1. Eu lerei todo o capítulo, mas essa primeira mensagem será apenas até o versículo 14. Êxodo, capítulo 1. Leiamos. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela preservação da Tua Palavra até nós no dia de hoje. Obrigado a Deus porque nós podemos ler a Tua Palavra, nós podemos meditar sobre ela e principalmente ouvi-la pregada e aplicada aos nossos corações. Nós nos enriquecemos, fomos alimentados e crescemos com a exposição do primeiro livro de Moisés. E agora nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a continuar essa história, não apenas como curiosidade, não apenas como conhecimento teórico, aquilo que atinge
apenas às nossas mentes, mas que esse livro também desça aos nossos corações, fale profundamente àquilo que ainda precisa ser transformado em cada um de nós, e que nós possamos entender qual é o nosso êxodo de fato. Já entendemos tudo aquilo que o início da história da redenção nos trouxe, e agora nos ajuda a entender como essa história continuou e continua até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, muitos aqui já receberam o seu êxodo em Jesus Cristo, e nós continuamos caminhando para a terra prometida, mas muitos provavelmente aqui nessa manhã ainda estão cativos a Satanás e aos seus pecados. Tem misericórdia deles e salva-os por meio do Evangelho expresso nessas primeiras palavras do livro de Êxodo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Finalmente chegamos. Começa hoje a semana em que celebramos de fato os 500 anos da Reforma Protestante. Agora, na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, nós nos lembramos dessa história maravilhosa e de toda a nossa herança. Aliás, já faço aqui o convite, que será relembrado logo em seguida nos avisos, dia 1º de novembro, porque não pudemos fazer na terça-feira, teremos um culto em ação de graças por esse momento tão importante na vida da igreja, da história da redenção, nas nossas próprias vidas. Dia 1º de novembro, então, celebraremos ali, diante do nosso Deus, essa vitória alcançada por Ele há tantos anos atrás. E nós olhamos então para essa história, e eu pergunto a vocês, do que você se lembra sobre a Reforma Protestante? São 500 anos. É muito fácil esquecer dessas coisas. É muito fácil vermos hoje pessoas que são herdeiras dessa história, dessa transformação, e não estarem nem sequer se lembrando do que aconteceu. Ontem houve uma apresentação no Teresina Hall de vários corais de igrejas batistas cantando hinos famosos, com certeza Castelo Forte. Mas vejam como nós podemos cantar essas coisas, nós podemos ler sobre essas coisas, nós podemos admirar demais toda essa história, mas não vivermos hoje de acordo com o que aconteceu há 500 anos atrás. Nós podemos ser peritos em reforma protestante, entendermos tudo o que aconteceu naquele momento, historicamente falando, mas não nos beneficiarmos em nada daquilo que esses homens e mulheres conquistaram para nós e por nós naquela época. Vocês querem ver um exemplo? Um professor meu, viajando para a Europa para fazer uma série de palestras, ele conheceu no avião um cidadão de Genebra. E ele obviamente aproveitou aquela oportunidade para começar a conversar sobre reforma protestante, sobre João Calvino. E para surpresa do meu professor, aquele homem, aquele cidadão genebrino, não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Quem é João Calvino? Que foi a reforma protestante. Vejam, esse homem vive na cidade onde ali está, como um ponto turístico, a igreja onde João Calvino pregou. E ele nem sequer se lembrava ou conhecia aquele homem. São dois extremos. Eu posso conhecer João Calvino apenas da história, eu posso conhecer João Calvino apenas daquilo que ele fez, de suas obras, e posso nem sequer conhecê-lo. Mas a grande pergunta para nós nessa manhã é: o quanto a nossa lembrança ou o nosso conhecimento fazem diferença real em nossas vidas? Como é que João Calvino, Martinho Lutero, Zwinglio, Husserl e outros viveram naquela época e principalmente morreram e sofreram naquela época? Uma reportagem recente, você deve ter visto, na Globo, falou a respeito dos primeiros mártires cristãos do Brasil.
Quem eram esses mártires? Católicos romanos, que foram agora beatificados pelo atual Papa, porque foram perseguidos e mortos, supostamente, pelos calvinistas holandeses, ali no Nordeste, aqui no Nordeste brasileiro, melhor dizendo. Vejam que isso claramente tem um sentido religioso, não saiu agora, assim como não tem saído publicações aí a respeito da reforma protestante por acaso, e nós olhamos para isso e vemos como um erro histórico. Nos mostra o quanto as pessoas ainda se levantam contra o Evangelho de Deus. É um erro histórico. Os fatos da história não podem mentir. Quem foram os primeiros mártires cristãos no Brasil? Foram protestantes, huguenotes, calvinistas franceses, enviados pelo próprio João Calvino, que vieram para o Brasil no século XVI, mais precisamente, anos de 1556, 1557. E aqui realizaram o primeiro culto das Américas e celebraram a primeira ceia do Senhor desse novo continente. Basta conhecer a história para vermos o quanto ela é deturpada e o quanto para nós, protestantes, nos falta ainda uma honra, um respeito devidos, não apenas a esses homens, não apenas ao movimento da reforma, mas principalmente a Cristo, ao seu Santo Espírito, que certamente fizeram essa obra há 500 anos atrás. Nós começaremos hoje a estudar o livro de Êxodo. E esse livro se encaixa perfeitamente com essa ideia de restauração, de reforma, de libertação, de saída das trevas e da escravidão. E quando nós olhamos para o livro de Êxodo, se nós já admiramos o livro de Gênesis e toda a sua exposição, toda a sua aplicação para nossas vidas, quanto mais agora nos admiraremos do livro de Êxodo. É uma continuação clara, como nós já veremos. É como se fosse um livro só. Mas sim, na tradição, na Bíblia hebraica, ele é considerado um segundo livro. Os 5 primeiros livros deveriam ser tratados como um corpo só, mas de uma forma em que 5 partes o manifestassem. Então agora no livro de Êxodo nós vemos claramente uma questão de transição, mas também uma questão de progressividade. Nós vemos aqui então nos primeiros capítulos Deus claramente libertando o seu povo do Egito, da escravidão, do cativeiro. Nós vemos então esse mesmo Deus tendo libertado o seu povo, tendo salvado o seu povo, dando ao seu povo as suas leis, para que eles pudessem então viver nesse mundo de forma ainda mais santa, de forma ainda mais separada, e assim abençoando também outros povos. E finalmente o livro de Êxodo vai terminar nos mostrando a importância que Deus dá ao seu santo culto. Os últimos capítulos de Êxodo nos falam a respeito do tabernáculo. Não por acaso, o segundo livro termina então abrindo o terceiro livro, que é Levítico, falando sobre a santidade de Deus, sobre como esse Deus deve ser adorado, sobre como não podemos entrar na sua presença de qualquer maneira, sobre como ele é fogo consumidor. Olha a unidade da Escritura, olha a beleza da Escritura, e nós temos o privilégio hoje de começar então mais esse livro fantástico. E como um comentarista diz, diante do que está chegando agora para nós, Gênesis parece um mero prefácio. Se essa história fantástica de Gênesis é um mero prefácio do que vem, imaginem então o que Deus tem reservado para nós. E ele começa nos dizendo isso nos primeiros 14 versículos do livro de Êxodo, quando aqui nós vemos que
Deus preserva o seu povo, cumprindo suas promessas, mesmo diante de muita opressão. Deus preserva o seu povo, cumprindo as suas promessas, mesmo diante de muita opressão. Se nós pudéssemos escolher, a lição de hoje seria apenas: Deus preserva o seu povo cumprindo suas promessas. Nós gostaríamos que o tema parasse aqui. Nós não gostamos muito da ideia, mesmo diante de muita opressão. Por que tem que ser assim? Por que temos que passar por todas essas coisas? Porque nós precisamos nos lembrar que depois que Adão e Eva, nossos primeiros pais, caíram, essa é a história da redenção. A história da redenção baseada naquele versículo em que Deus resume toda a história. Gênesis 3,15: quando ele levantaria o Redentor, a semente da mulher, que teria inimizade com a semente de Satanás, a semente da serpente. Mas a semente da mulher, o descendente, seria vitorioso. Mas ao ser vitorioso, ele teria o seu calcanhar ferido. É inescapável. Se o Redentor teve o seu calcanhar ferido, o seu povo, de quem ele é o cabeça, também passará por opressão, sofrimento e muita aflição. Mas tem de bom ânimo, como Jesus Cristo mesmo disse, pois Deus preserva o seu povo. Isso nós vemos nos versículos 1 a 6. A preservação do povo de Deus. Leiamos mais uma vez. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Áser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Vejam como, infelizmente, mais uma vez, nós vemos um problema aqui de tradução. Na verdade, até mesmo de exclusão. Não há uma palavrinha aqui na nossa Bíblia em português, pelo menos não nessa versão que eu li, que faz a transição direta entre Gênesis e Êxodo. Não sei se a sua versão em português traz a palavra, mas poderia ser algo como e ou agora. Uma palavrinha tão fundamental, uma conjunção aditiva que faz toda a diferença. Se você olha para o livro de Gênesis, no versículo 26 do capítulo 50, diz assim: morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E são estes os nomes dos filhos de Israel. A história continua, ela não para. As nossas divisões arbitrárias muitas vezes não nos fazem enxergar essas coisas. O livro de Gênesis está abrindo para nós aquilo que Deus continua fazendo no meio do seu povo. Ele preserva aqueles que são seus. Nós vemos isso nessa lista imediata que começa. Ora, José morreu, mas vejam aqui o que continua. Os filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. E os 12, melhor dizendo, os 11 aqui são mencionados porque José é mencionado logo em seguida. Todos os filhos com suas famílias. E uma breve revisão está sendo feita aqui. Nós acabamos de estudar o livro de Gênesis, isso está bem fresco em nossas memórias. Nós sabemos que por causa da fome que havia na terra prometida, Jacó e os seus filhos acabaram vindo para o Egito. E nós vemos então como na história de Gênesis, esses 12 filhos são preservados. E isso já nos demonstra uma ação maravilhosa do Senhor Deus sobre o seu povo. Vocês se lembram das histórias? Não apenas os perigos físicos, guerras que aconteceram, inimigos já se levantando contra eles, mas principalmente
a preservação mais contundente foi a que Deus realizou em relação a eles mesmos. Eram irmãos que se odiavam, eram irmãos que entregaram José para ser escravo na terra do Egito, venderam seu irmão por algumas moedas de prata. Nós não precisamos lembrar aqui de toda a trajetória desses homens, principalmente no que diz respeito à manifestação de pecados grosseiros e terríveis. E Deus foi preservando o seu povo diante dos inimigos de fora e também diante dos inimigos de dentro. Deus nos preserva de nós mesmos. Imaginem se nós recebêssemos as recompensas dos nossos pecados, as consequências naturais, os resultados decorrentes de nossas muitas faltas e falhas. Nós não estaríamos aqui ouvindo essa mensagem. É graça maravilhosa de Deus, que não nos faz continuar no pecado, não nos faz continuar colocando a mão no fogo para ver se vamos nos queimar. Não. Nós nos queimamos sim, mas Deus nos preserva, para nos lembrarmos da sua misericórdia, para clamarmos a Ele. Deus nos ajuda então a não mais pecar contra Ti, me torna mais santo. Se o Senhor faz maravilhas no meio do seu povo em pecado, quanto mais o Senhor não fará no meio do seu povo em santidade. É a preservação de Deus, não permitindo que os nossos pecados nos levem à destruição completa. É assim que eles chegaram ao Egito. E o versículo 6, na verdade 5, o finalzinho do versículo 5 parece estranho. Eles chegam então ao Egito, e assim diz a palavra de Deus: José, porém, estava no Egito. Fantástica essa lembrança aqui. É claro que a gente conhece a história, nós acabamos de estudar, mas o que significa isso? Eles estão chegando ali em toda aquela circunstância, e José já estava lá, tendo passado por tudo que ele passou, vendido como escravo, aprisionado de forma injusta, quase morto. Mas José passou por tudo isso justamente para preservar os seus irmãos, para preservar o seu pai, para preservar o povo de Deus, não só da fome, mas principalmente do pecado. A história de Gênesis é fantástica em nos mostrando como pecadores terríveis podem se tornar santos e mais santos. A história de Gênesis é a nossa história. A história de Êxodo continua sendo a nossa história. Deus tem nos preservado, e como Ele tem lhe santificado. Nós vemos então aqui José como esse representante da redenção de Deus. Ele já estava lá, Deus o havia colocado ali, mas José é homem apenas. O versículo 6 nos lembra isso, como o último versículo de Gênesis já havia dito. Aqui é repetido para nós: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Não só José era um homem como todos os outros. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, todos morrem. E qual é o nosso desespero nessa hora? Oh não, morreu José, agora tudo vai acabar. Oh não, morreu João Calvino, agora a reforma não vai continuar. Oh não, morreu Martinho Lutero, agora Satanás vai finalmente governar o mundo de uma vez por todas. Esse é o nosso desespero na hora que um herói da fé morre. Faleceu José. A preservação de Deus parece acabar aqui. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus é fiel e Ele preserva o seu povo de geração em geração. Ele sempre vai levantar
um próximo líder, ele sempre vai levantar um próximo ministro, ele sempre vai levantar aqueles que vão continuar guiando o povo em preservação. Uma lição fantástica aqui, não só para a igreja, como ao próprio ministro da palavra dessa igreja. É fácil demais os ministros em uma igreja acharem que eles são os reformadores daquela igreja e que a igreja imprescindivelmente precisa deles. E a igreja precisa entender que, assim como José morreu, ministros da palavra também passam. A igreja não depende de mim, a igreja não depende de nenhum outro ministro. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que essa igreja vai comemorar agora 81 anos de existência. Já, nas próximas semanas. E graças a Deus que ela não precisa que o plantador dessa igreja, que o primeiro ministro aqui ainda esteja vivo para que ela continue existindo. Não. Ministros, teólogos, pastores, liderança como um todo, passam. Mas Deus, a Santíssima Trindade, continua levantando outros para continuar a história. 500 anos depois, nós estamos aqui falando sobre o que os nossos pais fizeram. E eles ali estavam 1000 anos depois da chamada Idade Média, fazendo aquilo que os pais da igreja fizeram, que era uma ponte mais próxima com os apóstolos. Os apóstolos morrem, mas a igreja continua. Os pais da igreja morrem, mas a igreja continua. Satanás pode tentar tirar a palavra de Deus da igreja, mas a igreja continua. Isso deveria nos chamar a atenção. Você conhece a história do povo de Deus no Egito? Você sabe que desde a chegada de José e seus irmãos e sua família ali no Egito até a saída no Êxodo foram mais ou menos 430 anos. Nós vimos como o próprio José foi influenciado pela cultura egípcia. Era óbvio que esses homens aqui se transformariam em egípcios. Eles se acostumariam tanto com a cultura, eles se adaptariam tanto à cultura, que eles seriam então dominados por aquilo. 400 anos no Egito. Mas Deus não permitiu que o seu povo se transformasse num povo gentio. Era o povo escolhido de Deus. Era da descendência de Abraão, dos semitas, daqueles que receberam a promessa que deles viria a semente do Redentor. E aqui em Êxodo, nós já começamos a ver isso em Gênesis, mas aqui em Êxodo fica ainda mais evidente a temática do remanescente, o remanescente fiel, que pode ser muito pequeno em número, mas que sempre existirá no mundo. Deus não deixa esse mundo caído sem representantes dele, mesmo que esses representantes pareçam não existir, inexistentes ou ineficazes. E nós olhamos para a história pré-reforma e nós percebemos mais ou menos isso. Há vários reformadores, mas pouquíssimos pré-reformadores. E é fundamental entendermos isso, como nessa chamada Idade Média, onde parecia de fato que a sinagoga de Satanás, no catolicismo romano, parecia dominar o mundo, parecia finalmente ter tirado a palavra de Deus da mão do povo de Deus. Parecia que Satanás havia finalmente vencido, mas ali estavam John Huss, Wycliffe e tantos outros que nós não conhecemos na história, dizendo: a salvação é pela graça somente.
Só Jesus Cristo é Rei. E tantas outras verdades benditas que hoje nós defendemos e que esses homens defenderam com a própria vida. Deus preserva o seu povo. E a lição agora de Êxodo capítulo 1 não é apenas essa. Não é apenas nos dizer que sempre haverá um remanescente. Mas agora nós vemos que esse remanescente ele não precisa ser pequeno. Nós temos como brasileiros síndrome ou trauma tupiniquim. Nós achamos que tudo que é no exterior é melhor, nós achamos que viagem para fora é melhor do que viajar aqui para dentro, coisas do tipo. Síndrome tupiniquim, assim como nós, muitas vezes, reformados, temos síndrome da igreja pequena. Não, a igreja é pequena porque nós pregamos a verdade, as pessoas não querem saber da verdade, é por isso que nós temos aí 50 membros há 50 anos já, porque nós somos fiéis. Essas igrejas aí fora, elas são grandes porque elas não pregam a palavra, elas só querem saber do oba-oba. Não. Às vezes isso pode ser verdade, mas não pode ser uma síndrome, porque é isso que o texto está nos dizendo. A preservação de Deus por meio de um remanescente, aqui, assim como em vários momentos da história, representou um grande número. Nós vemos então agora, além da preservação do povo de Deus, a multiplicação do povo de Deus. Leamos mais uma vez versículos 7 e 9. Versículos 7 e 9. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha o versículo 9 agora. Faraó, esse novo faraó, disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Nós vemos então aqui o livro de Êxodo nos lembrando quantas pessoas formavam o povo de Deus no final do livro de Gênesis. O versículo 5 nos lembrou: foram 70. 70 pessoas que hoje, no nosso contexto, representam, num certo sentido, uma igreja pequena. Um pastor quer pastorear, quer ser conhecido como sendo pastor de uma igreja de 200, 300, 500, 1000 membros. Isso chama a atenção das pessoas. Quando alguém pergunta: quantos membros tem na sua igreja? O ministro diz: 250, e estamos crescendo. Mas se ele precisar dizer 70, ele não vai falar com tanta ousadia. 70, mas veja bem, ele começa a explicar. Tem só 70, mas é porque teve uma divisão. Tem só 70, mas é porque o povo lá é muito difícil. Tem só 70, mas sabe como é que é no Piauí? O terreno não dá muito fruto. Meus irmãos, de 70 pessoas, Deus agora multiplica esse povo aos milhões. Eu não tenho tempo aqui para mostrar o cálculo para vocês, mas é bem simples vendo outros textos das Escrituras, quando nos é dito, por exemplo, que quando o povo sai do Egito, eles consistiam de 600.000 homens. E aí você multiplica colocando, se todos esses homens fossem casados e mais alguns filhos, chega facilmente na casa do 1 milhão. De 70 pessoas a mais de 1 milhão. Eu vou mostrar para vocês aqui em pouco tempo. O remanescente fiel de Deus, ele não precisa ser pequeno. Não precisa. Para você ser realmente fiel, reformado, calvinista, protestante, pequenos números não são uma evidência de que você é isso, senão você está vendendo a teologia, você está se comprometendo com o mundo. Deus multiplica o seu povo aqui, eles aumentam
E o que aconteceu? Vá para Gênesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Está aqui a promessa de Deus em forma de imperativo. Deus não está falando para Adão e Eva realizarem essas coisas por conta própria. Ele está dizendo, em outras palavras, façam isso, pois eu estarei abençoando vocês. A multiplicação, o crescimento agradam a Deus. E isso pode ser visto ainda em Gênesis, por favor, capítulo 9, versículo 7. Vejam como essas repetições são importantes, não apenas para a nossa memória, mas para entendermos a nossa missão hoje. Ainda hoje, 500 anos depois da reforma. Gênesis capítulo 9, versículo 7. O que aconteceu? O dilúvio. O mundo todo foi destruído. Só uma família da aliança é preservada. Eles saem da arca. Deus poderia ter mudado os seus planos, mas ele diz no versículo 7: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O que está acontecendo aqui em Êxodo nada mais é do que aquilo que Deus havia prometido. E como o próprio Faraó disse no versículo 9, não é apenas o que a palavra de Deus está relatando. Moisés poderia aqui ser suspeito, mas é Faraó dizendo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Isso era nítido. Eles representavam agora uma grande ameaça. Era perigoso para o Egito que aqueles homens crescessem tanto, e o crescimento foi exponencial. Não dava para entender aqui como aqueles homens poderiam ter tantos filhos, e aqueles filhos mais filhos, e aqueles filhos mais filhos, a ponto de, quando fazemos os cálculos, entendemos que em mais ou menos 200 anos, Deus multiplicou uma igreja de 70 membros para milhões de membros. Isso não é normal. Em 200 anos, por quê? Nós temos aqui, compatível ao que Deus havia dito para Abraão em Gênesis 15, 4 gerações estariam no Egito, até que a iniquidade dos amorreus se cumprisse e eles pudessem voltar para a terra prometida. É só você pensar em 200 anos ou em 4 gerações. Pense então na multiplicação que houve na sua família desde o seu bisavô. Houve uma multiplicação, sem dúvida alguma, mas não de 70 para milhões. Isso acontece porque Deus, soberano, queria mostrar naquele momento da história da redenção que a sua multiplicação faria do povo remanescente um povo extremamente forte e em maior quantidade. Forte não por inteligência, forte não por condições materiais, forte por causa de números e de influência e de bênção do Senhor Deus. Essa mensagem de Gênesis e agora em Êxodo não é algo restrito àqueles homens ou alguns homens no passado. Para nossa vergonha, os muçulmanos já entenderam essa lição há muito tempo. Os muçulmanos, eles estão dominando a Europa. E não é por causa dos atentados terroristas. Os muçulmanos estão dominando a Europa porque os europeus,
cuja herança é a reforma protestante. Talvez a quarta geração de pessoas que foram influenciadas pela reforma, hoje nem sequer sabem quem é João Calvino. E eles entendem então, na sua inteligência toda e buscando o seu conforto, que eles não devem ter filhos. Eles preferem ter animais domésticos. Eles preferem ter outras coisas, mas não filhos. Filhos atrapalham demais. Filhos são caros demais. E os muçulmanos estão entrando na Europa com 5, 6, 7 e muitos mais filhos. O prefeito de Londres, uma terra certamente influenciada pela reforma protestante, o prefeito de Londres é muçulmano. O terceiro nome mais comum hoje na Europa é Maomé, Mohammed. Eles entenderam a lição. O que significa ser fecundo e multiplicar e de propósito, intencionalmente, expandir o Islã pelo mundo. Não é que eles estão simplesmente tendo muitos filhos porque isso é bom, eles sabem, eles têm uma agenda, eles têm um plano e uma estratégia que na verdade é da serpente, é de Satanás. Sim, o islamismo é uma religião satânica. É fácil olharmos para os europeus sofisticados e os acusarmos de infelicidade em não querer tantos filhos. Mas e você, que não é tão sofisticado assim? E você que tem recebido nessa igreja a bênção de conhecer o Evangelho cada vez mais, qual é a sua atitude diante de filhos? E muitos filhos. Num casamento recente que eu fiz uma aplicação e depois orei por isso, para que aquele casal tivesse filhos e muitos filhos. E depois uma pessoa da igreja chegou para a noiva e disse: que Deus te livre disso. Deus tenha misericórdia de você e do seu corpo e do seu ovário. Qual é a nossa posição em relação a termos muitos filhos? Eu, como pastor, deveria ser o primeiro a dizer, no século 21, nas circunstâncias brasileiras, com essa instabilidade que é o ministério pastoral, uma hora você está numa igreja, uma hora você não sabe se está. Seria irresponsável ter mais de 3 filhos. Seria irresponsável. E eu olho para os pastores do passado, que em situações ainda mais difíceis, tinham 10 filhos, 11 filhos, e eu coro de vergonha, porque eu não consigo ter o 4º filho, e eu arrumo todas as desculpas desse mundo para isso. E se eu, como ministro da igreja, não consigo ser um modelo, quem dirá as ovelhas? Continuaremos pensando que um casalzinho é tudo o que uma família bem ajustada precisa. Errado. Se no Egito, naquelas circunstâncias, esses homens, alguns comentaristas chegam a dizer que houve famílias que tiveram 50 filhos. Tudo bem, é difícil de acreditar, mas nós vemos aqui então a ação sobrenatural de Deus agindo. Nós olhamos para os nossos avós tão próximos de nós, que tiveram mais de 5 filhos, e nós achamos isso um absurdo. E o pior é que os nossos próprios avós nos desencorajam. E não deveria ser assim. Seu ventre, mulher da aliança, foi feito para gerar o máximo de filhos possíveis, mesmo que o seu corpício seja transformado. Homens, vocês são chamados para realizar o mandato cultural de forma tão
Israel, para que vocês possam então sim ter muitos filhos. E ter muitos filhos, sem dúvida, é difícil materialmente em tantos outros aspectos. Mas o que é que nós queremos dar para os nossos filhos? O que é que nós queremos oferecer a eles? Parece engraçado e nós deveríamos rir para não chorar. Mas a brincadeira é então que já que presbiteriano não evangeliza, pelo menos ele devia ter muitos filhos. E nós não estamos fazendo nenhum nem outro. E nós temos visto, graças a Deus, então, como não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos que a verdadeira igreja, ela se multiplica por meio do ventre, ela se multiplica adotando filhos, e ela se multiplica assim, gerando filhos espirituais, por meio da evangelização e das missões. Isso é multiplicação. Nós não temos ideia do que isso vai fazer num país como o nosso, de trevas, onde uma religião satânica também, o catolicismo romano, ainda governa. Quando é que nós vamos de fato entender essas coisas e não sermos tão sofisticados quanto os europeus? Abra sua Bíblia, por favor, em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. A partir do versículo 6 até a primeira parte do versículo 10. Zacarias 4, de 6 a 10a. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esse é o famoso versículo que gera essa expressão que nós utilizamos vez por outra, que nós não devemos desprezar os dias humildes, que nós não devemos desprezar o dia dos pequenos começos. Lembre-se, nós estamos agora há 500 anos da Reforma Protestante, nós estamos há pouco mais de 150 anos do primeiro missionário presbiteriano que colocou os pés no Brasil. Nós ainda temos, se Jesus não voltar logo, anos e anos e anos de trabalho de construção a serem feitos. Como é que nós olhamos para essas coisas? Como é que nós vemos os pequenos começos? Nós não acreditamos nos projetos, nós não investimos nessas coisas, nós já queremos tudo pronto, e essa não é a realidade. A realidade é por meio de começos humildes, começos pequenos, que depois de anos e anos na providência de Deus, vão se tornar o que nós somos hoje. Mas nós não estaríamos aqui não fosse pelo pequeno começo de Simonton, pelo pequeno começo de tantos outros. E nós ainda representamos exatamente isso, para aqueles lugares que ainda não alcançaram ou não viram a graça de Deus por meio do Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Versículos 17 a 19. Atos 7, de 17 a 19. Esse é o sermão de Estevão, um pouco antes dele ser apedrejado. E nesse sermão havia muita história fundamental para
o que a igreja tinha que fazer. Atos 7, 17 a 19. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Estevão aqui foi apedrejado por causa disso e tantas outras coisas que ele falou. E é aqui que entra a história para nós. Não apenas que os humildes começos, os pequenos começos são necessários, mas eles precisam ser lembrados, eles não podem ser esquecidos. Nós não temos ideia do sofrimento que os reformadores passaram e que aqueles que vieram antes de nós, aqui no próprio Piauí, fizeram para que nós estivéssemos aqui hoje, no conforto de um ar-condicionado, ouvindo a palavra de Deus. Talvez seus avós passaram por isso, com certeza bisavós, que já eram protestantes naquela época, eram chamados de bodes, quando passavam na rua. Talvez alguns tiveram o privilégio de receber algumas pedradas pelos católicos romanos. Aqui hoje talvez nós damos as mãos porque vivemos em paz e harmonia no nosso ecumenismo não bíblico. Nós olhamos para o livro de Êxodo e nós percebemos aqui Deus deixando ainda mais evidente a inimizade que existe entre o povo dele e aqueles que não são, mesmo que pareçam assim. Se a igreja, no final de Gênesis, tinha 70 pessoas, e aqui em Êxodo ela se transforma em pouco tempo em milhões de pessoas, nós vemos a mesma proporção talvez no começo de livro de Atos, depois de 3 anos de ministério público do Senhor Jesus Cristo. 3 anos. Ele deixa uma igreja na sua providência de 120 pessoas apenas. 120 pessoas. Que também para muitos pastores hoje ainda dá vergonha de falar. Quantos membros tem na sua igreja? 120, mas sabe como é que é? Jesus deixou uma igreja de 120 pessoas. E nós temos estudado aqui em Atos como essa igreja tem se multiplicado. Mais do que isso, como a sua palavra tem se multiplicado e crescido. Nós sempre vivemos em tempo de reforma. E nós podemos então nos apoiar nessa esperança dada não só pelo livro de Êxodo, mas também pela história da igreja, para rogar ao Senhor a mesma coisa hoje. No mínimo 2 que eu já mencionei. Deus, destrua o islamismo. Destrua. Você tem que fazer essa oração. Você não está sendo menos crente por fazer isso. Você não está deixando de amar as pessoas por fazer isso. Pelo contrário, você está obedecendo a Deus. Destrua o islamismo. Senhor Deus, destrua o catolicismo romano. Destrua o Papa. Destrua o Vaticano. Destrua. E levanta a tua igreja. Levanta o remanescente. Para que sejam bilhões e bilhões de pessoas no mundo todo. Deus invade a China e tira dali o comunismo. Esse é o desafio dos nossos dias. Eu diria, é para isso que você está vivo, dentre outras coisas. Mas saiba que quando nós, influenciados pela palavra, e influenciados também pelos exemplos e números que nós temos na história da igreja, quando começarmos a fazer isso, a opressão virá. Satanás está muito bem obrigado em relação ao islamismo na Europa.
Mas quando a igreja do Senhor Jesus Cristo começar a se levantar, Satanás, aquela velha serpente, vai se levantar para oprimir o povo. Essa é a sequência aqui. A preservação de Deus, a multiplicação do povo de Deus e agora a opressão desse mesmo povo. Versículos 8 e de 10 a 14. Leamos mais uma vez e aqui estamos caminhando para o fim. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Um novo faraó se levanta, e ele se esquece de José. Mais uma vez nós vemos aqui a importância da história, a importância de não nos esquecermos, a importância de celebrarmos novamente a reforma protestante, agora há 500 anos. Satanás é tão astuto que ele tenta transformar então o 31 de outubro no dia das bruxas. E o seu filhinho está mais preocupado em ir vestido de vampiro para o colégio do que aquilo com que Calvino fez. É a astúcia de Satanás levantando a opressão em relação ao povo de Deus. Um novo faraó. O povo de Israel era respeitado por causa de José. O povo de Israel permaneceu muito tempo no Egito, em paz e em harmonia, mas agora não poderia ser assim. Aquela não era a sua terra, assim como essa não é a nossa terra. Deus não quer que nos acostumemos com aquilo de bom e do melhor que Ele nos dá. Quando nós baixamos as guardas, quando nós nos esquecemos de quem nós somos e quem são os inimigos, Satanás vence. E governos tiranos, então, eles acabam acontecendo, escravizando o povo de Deus, para que nós pelo menos nos lembremos de quem nós somos de fato, de onde nós saímos e para onde estamos indo. O texto está falando de um governo tirano faraônico, que de forma covarde estava ao mesmo tempo com medo daquele povo, do crescimento daquele povo, e como diz o versículo 10, não queria que aquele povo saísse da terra. Covardia, desonestidade. Eles não queriam que o povo aumentasse, mas ao mesmo tempo eles dependiam do povo, e você vê isso nos governos de hoje. Talvez a principal manifestação disso nos Estados Unidos. Quando você vai para a Flórida e você vê ali latinos americanos crescendo e se multiplicando como coelhos, a ponto de você chegar em Miami e ver um cartaz de uma loja, pode entrar, porque aqui nós falamos inglês também. Isso é uma outra cultura subjugando a cultura do local, sem dúvida. Não é à toa que Donald Trump quer construir um muro. Basta de mexicanos. Brasileiros ainda podem. Basta de mexicanos. Mas de forma covarde e irônica, são os mexicanos e os brasileiros que precisam ainda trabalhar duro. E naquele tipo de trabalho que o americano não quer fazer, para que a economia continue como eles desejam. Era exatamente esse o ponto de Faraó. Eles não queriam destruir os israelitas. Eles estavam com medo
de que eles deixassem a terra. Já era aqui um presságio, não é verdade? O livro de Êxodo nos fala da saída do povo de Deus daquela terra de escravidão. Não era a terra deles. E ali então eles começam a ser escravos. Eles chegam naquela terra sendo pastores de ovelhas. Lembram-se? Uma função rejeitada pelos egípcios. Mas agora eles vão começar a trabalhar como escravos para Faraó e para o Egito. Isso não está muito distante de nós. Basta ver o jornal, basta ver como o Ministério do Trabalho no Brasil tem que multar empresas que ainda tratam trabalhadores como se fossem escravos. Algo dessa semana, algo que provavelmente acontece nos rincões do Piauí, porque isso é manifestação do pecado, manifestação do que Faraó fez contra o povo de Deus, e manifestação do que essas pessoas gananciosas, sei lá, fazem ainda com aqueles que têm a imagem e semelhança de Deus. Mas não basta ir muito longe. Talvez você oprima o seu trabalhador. Talvez você oprima o seu servo. Desde não dar a ele o que ele merece, de fato, a não assinar a sua carteira de trabalho, tantas formas que nós temos de usar e pisar naqueles que são mais humildes. E eles muitas vezes sem voz não conseguem responder a isso. E se você é abusado, se o seu chefe ele faz trabalhar demais, você não consegue acordar segunda-feira de manhã sem pensar que você está indo para um trabalho escravo mais uma vez. Não é a greve que vai lhe livrar disso. Não é a manifestação na rua que vai lhe livrar disso. Não é você dar uma lição no seu chefe que vai lhe livrar disso. É você buscar o Deus do pacto, como esses aqui buscaram. E nós veremos nas próximas páginas o que foi que Deus fez ao ouvir o seu clamor, porque eles estavam escravizados e de fato trabalhando arduamente debaixo de uma tirania. O Evangelho é maravilhoso, porque ele demonstra todas essas questões, ele demonstra a solução para todos esses problemas. E ele nos mostra ainda, não tem como escapar, como eu falei anteriormente, da aflição que sempre estará sobre o povo de Deus. A opressão que sempre estará sobre o povo de Deus. Nós vemos isso aqui, mas não terminando num tom negativo, pelo contrário. Nós vemos aqui que na escravidão, os israelitas edificaram a Faraó 2 cidades pelo menos. Eles trabalhavam demais, com barro, tijolo, a gente vê isso nos filmes. É uma cena bem marcante para nós, nesses filmes todos. E aí você olha e fala assim, que forma de Deus tratar o seu povo. E o versículo 12 nos dá uma dica, que essa porção da palavra de Deus não termina negativamente. O versículo 12 diz assim, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Vem sofrimento, e a igreja continua prosperando. Vem, mata esse aqui, e aí Deus levanta outros 10. É a reforma protestante, meus irmãos. O que aqueles homens fizeram, como eles morreram, e hoje nós estamos comemorando isso, 500 anos depois. Se nós não temos visto o mesmo avivamento, se nós não temos visto as mesmas reações,
O problema não está na doutrina, o problema não está na palavra, o problema está nos filhos de Deus, a nossa geração. Eu ousaria dizer que nós não somos dignos de celebrar 500 anos da Reforma. Não somos dignos. Porque nós podemos preparar um culto maravilhoso, trazer um preletor como Paulo Brasil, e na quinta-feira, no dia seguinte, nós irmos ao cemitério para visitar os mortos, por causa de um feriado romano. Não tem como nós olharmos para tudo isso e continuarmos da mesma maneira. Não tem como nós percebermos que não somos tão oprimidos quanto deveríamos ser, e isso porque estamos calados, não estamos falando, não estamos vivendo. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Vamos experimentar isso em nossas vidas. Vamos experimentar aquilo que Tertuliano falou ainda nos primeiros séculos. Ele disse ao imperador da época: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais sangue de mártir cair na terra, mais a igreja vai florescer, mais a igreja vai crescer, mais a igreja vai ser o que ela sempre foi chamada para ser. Nós olhamos para tudo isso e nós vemos que aquilo que acontece com o povo de Deus é um reflexo daquilo que aconteceu com o Filho de Deus. Na maior aflição da história, na maior opressão da história, quando Satanás está ali colocando Jesus Cristo na cruz do Calvário, achando que assim ele estaria vencendo, é ali onde nós vemos maior preservação e maior multiplicação. Exatamente na cruz de Cristo, que se manifestará para nós ainda de forma mais repetida no livro de Êxodo, porque aqui nós vemos mais claramente a inimizade entre as sementes. Não por acaso veremos aqui nessas páginas ainda mais o Redentor libertador e a sua obra, que não pode ser esquecida. De fato, saímos daqui nessa manhã dizendo: só lhe deu glória. E que isso faça diferença em nossas vidas. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo Pentateuco, que é a base de toda a Escritura. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é libertadora de fato. Nos preserva de nós mesmos, nos preserva dos inimigos de fora e nos mostra o que é a multiplicação em meio à opressão. Ó Deus, dá-nos mais filhos. Tira de nós, Senhor, esse pensamento diabólico de que nós não devemos ter muitos filhos. Nos dá, ó Deus, um desejo, como temos visto aqui já em vários sermões, em vários estudos, desejo de adotar crianças. Não apenas por famílias que não podem ter supostamente filhos naturais, mas por nós que já temos filhos, já temos netos talvez. Nos ajuda, ó Deus, a entender que isso multiplica a igreja e principalmente nos leva à evangelização, ao testemunho, para que mais e mais filhos do diabo nasçam novamente, se tornem filhos de Deus. Nos ajuda, ó Deus, a entender que no meio da opressão o Senhor continua fazendo a sua igreja crescer, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a honrar a reforma protestante, todos aqueles que vieram antes de nós, e principalmente o Teu Santo Evangelho e a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos.